Olá pessoal, tudo bem? Ótima quinta para você hoje nesse vídeo do quinto dia da criação, em que nós estamos fazendo aí uma semana de vídeos especiais, né? Cada dia eu tô falando de um dia da criação. Não se esqueça que aqui no canal tem uma playlist com todos os outros dias, desde o primeiro dia a gente já tá no quinto, tá bom? Antes disso, se você brotou aqui no canal porque alguém te mandou esse link, tá bom? Ou você viu como vídeo sugerido aí no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal. É uma forma de dar um incentivo aqui, dar um joinha também. Tudo isso é muito importante. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês quando vocês gostam dos vídeos. Então, se você gostou, quer deixar algum comentário para incentivar ou quer deixar alguma pergunta, também pode deixar aqui. Essa semana também eu tô fazendo várias caixinhas de perguntas no Instagram, nos meus stories. Então, se você quiser me acompanhar no Instagram também, é o Maura A. Eduarda. E aí a gente pode ir interagindo por lá também. E aí a gente vai conversando por essas perguntas, tá bom? Vamos então ler o relato do quinto dia da criação. A gente está aqui em Gênesis 1, tá certo? Hoje a gente vai começar no verso 20, que fala aqui do quinto dia da criação. Só para você saber, eu estou usando essa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo Andrews. É uma Bíblia muito legal, comentada, tem muitas referências aqui, é muito completa. E ela usa a versão Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Outro livro que eu também estou usando durante essa semana é esse livro aqui, A Semana da Criação. É um livro muito bom, publicado pela Sociedade Criacionista Brasileira, tá certo? E é uma análise também comentada de uma lição da Escola Sabatina que teve alguns anos atrás exatamente sobre a criação. Inclusive, aqui no canal eu faço o estudo da lição da Escola Sabatina todos os dias e eu fiquei sabendo que o ano que vem, parece que no segundo trimestre do ano que vem a gente vai ter uma lição sobre criação também. Olha só que oportunidade bacana. Então a gente vai se preparando, tá bom? E literatura muito boa. Se você quiser os livros da SCB, você pode acessar o scb.org.br, que os livros estão disponíveis ali. Eu também vou colocar aqui no link da descrição o link para um outro livro que eu comentei com vocês, que é esse aqui, que é muito bom, The Genesis Creation Account and its Reverberations in the Old Testament. É um livro que tem mais a ver com o aspecto teológico, tá bom? Do relato de Gênesis da criação, do que com ciência propriamente dito, tá? Mas tem muitos teólogos estudiosos do assunto e que analisam minuciosamente o original no hebraico, o contexto histórico, os estudos. E é muito interessante, tá para sair esse livro na versão das reverberações do Novo Testamento, também muito legal. E esse livro, se eu não me engano, está disponível gratuitamente na internet. E eu vou colocar o link para vocês aqui na descrição, tá bom? Infelizmente está apenas em inglês, tá? Mas fica aí um incentivo para a gente aprender a ler as coisas em inglês, porque tem muito material bom em inglês que infelizmente não foi traduzido, tá bom? Mas vamos então parar de blá blá blá, que já foi 3 minutos de blá blá blá, e aí a gente vamos, ó. E aí a gente vai ler aqui então o verso 20 do capítulo 1 de Gênesis, que diz o seguinte: Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que se rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, também segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Alguns aspectos interessantes aqui. A gente vê que Deus cria os animais marinhos, não apenas os peixes, mas toda sorte de animais marinhos que existem e que já existiram, tá bom? É lógico que a gente precisa voltar nisso no registro fóssil e ver que existem animais que foram extintos,
que vão aí desde daquelas células unicelulares, tá bom? São os microfósseis, até mesmo a megafauna, que são os animais maiores e mais complexos, como os plesiosauros, por exemplo, tá bom? Então é nesse momento da criação que Deus cria esses animais. Aí tem trilobitas, tem os amonitas, né, que são aí os animais, os moluscos, os trilobitas que são artrópodes, já são extintos, né? E aí todos esses animais que nós vemos hoje, atualmente, na fauna marinha, por exemplo, são descendentes desses animais, tá bom? Isso é muito interessante. Segundo ponto, quando Deus fala aqui da criação das aves, esse grupo de aves aqui, gente, a gente precisa ter o mesmo conceito que a gente teve no outro vídeo lá, no vídeo de ontem, né, que eu falei a respeito do termo de espécie, que eu vou falar melhor sobre isso usando esse livro aqui, que naquela época eles não tinham a classificação que a gente tem hoje das aves, dos mamíferos e de outros animais que voam, tá bom? Então aqui, esse grupo de aves, ele quer dizer os animais, de uma forma geral, que voam. Então o morcego, por exemplo, é um mamífero, mas ele voa, né? A gente tem, por exemplo, os pterossauros, que eram répteis alados e que voavam, mas que não são aves, né? Então, a gente tem, nesse contexto, uma característica bem interessante da interpretação desse quinto dia e dos animais que Deus cria, tá bom? Eu queria chamar a atenção novamente para esse termo de espécie, para que fique muito claro que a gente não confunda que o termo de espécie que está aqui não significa a mesma coisa atualmente. O termo de espécie que nós usamos hoje na biologia é um termo recente, tá bom? Nos últimos, 100, 200 anos. A Bíblia, especialmente o livro de Gênesis, foi escrito há milhares de anos. Então, não podemos fazer essa equivalência, esse anacronismo, tá bom? Tem uma parte interessante aqui no livro da Semana da Criação, em que o Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, que fez esse comentário aqui, que é muito legal, ele fala o seguinte, ó, que essa expressão, segundo a sua espécie, faz referência ao processo de formação dos descendentes, sempre com as mesmas características dos seus ancestrais. Então, quando Deus fala aqui, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas, depois ele fala aqui, criou Deus, pois, os grandes animais, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, essa expressão dá uma ideia de continuidade, de que esses animais teriam a capacidade de se reproduzir, que Deus dá a esses animais, quando ele fala sede fecundos e multiplicar e encher as águas dos mares, Deus está dando a esses animais a capacidade de reprodução, para que eles possam se multiplicar, certo? E também evidencia a existência de planejamento nas obras da criação, em contraposição à suposta atuação do acaso, ou seja, na teoria da evolução, as coisas vão acontecendo por acaso, por seleção natural, por mudanças sem direcionamento no DNA. Então, isso seria responsável pela diversidade das espécies. E aqui no relato de Gênesis, a gente vê o contrário, que Deus planejou a capacidade desses animais se reproduzirem e de formarem descendentes sempre com as mesmas características dos seus ancestrais, tá bom? Isso evidencia planejamento, claro. Continuando aqui, mais 3 linhazinhas, diz o seguinte: estudos mais recentes efetuados por cientistas criacionistas deixam claro que a espécie bíblica corresponde a ordens mais elevadas na taxonomia moderna, podendo chegar ao nível de famílias, tá bom? Isso é muito importante, tem a ver com a questão dos tipos básicos que eu comentei ontem também. Então, Deus teria criado os animais na forma dos seus tipos básicos. E eu dei até o exemplo do cachorro, né? Então, por exemplo, tem até uma história engraçada, porque teve eu sempre conto essa história, que teve um dia no almoço que eu estava na minha casa lá em Londrina com a minha avó, e eu falei assim: avó, você sabia que Deus não criou a Sansa, né, que é a minha cachorrinha? Eu vou mostrar para vocês quando eu estiver lá, mas em Londrina. Deus não criou a Sansa, avó.
Deus criou o ancestral da Sansa. A minha avó ficou pistola, porque ela falou, onde já se viu uma coisa dessa? É claro que Deus criou. Mas, na verdade, é lógico, Deus criou, eu tava brincando com a minha avó, mas Deus criou não diretamente no momento da criação, de uma forma indireta, porque o mais provável é que Deus tenha criado o ancestral dos cachorros, que seria esse tipo básico, da família canídea, né? Que tem ali a família dos lobos, dos cachorros, de todos os outros mamíferos que têm essas características dos cães, tá bom? O lobo-guará e etc. E que em algum momento da história humana, uma pessoa viu um lobinho, eu falei, olha só que bonitinho esse lobinho, deixa eu pegar ele para viver comigo. E aí acabou domesticando. E aí ao longo das gerações foi direcionando os cruzamentos, isso é chamado de seleção artificial, e aí nós temos todas as raças de cachorros que existem hoje. Vocês sabem, tem gente que, sei lá, cruza um poodle com um labrador e tem um labradoodle, né? Que é um cachorro enorme que tem um pelo igual de poodle e parece um labrador no porte, né? Então, isso é seleção artificial, né? E isso foi feito pelo homem, mas em algum momento, então, o homem acabou domesticando esses animais. Isso acontece também com os cavalos que foram domesticados, com os gatos que foram domesticados e etc. Aqui em Galápagos, por exemplo, a gente tem uma via contrária. Os colonos que vieram para cá no século passado acabaram trazendo cachorro, gato. Eles não tinham noção de equilíbrio ambiental, de cadeia alimentar, de competição, essas coisas, né? Então, o que aconteceu? Eventualmente, alguns desses cachorros e gatos acabaram indo para o meio do mato aqui e acabaram ficando ali, vivendo ali. Mas aí eles voltam a ser selvagens. O problema é que eles acabam comendo os ovos das tartarugas, das iguanas, acabam até mesmo alguns cachorros comendo o filhotinho de iguana, né? Então, você vê que tem essa dinâmica e tudo faz parte do planejamento com que Deus nos fez, porque Ele nos deu essa capacidade de adaptação, né? De nós nos adaptarmos a novos ambientes, da gente poder ter mecanismos fisiológicos e genéticos para isso, os animais também. Então isso tudo é muito incrível, tá bom? Então é isso, pessoal. Amanhã a gente se encontra no 6º dia da criação para a gente também ver mais alguns aspectos muito importantes, inclusive a respeito da criação do homem, tá certo? Obrigada por estar aqui no canal, por se inscrever e por sempre compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo.